Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos ver hoje o Correlational Clustering Problem. Será uma outra aplicação da técnica de programação semidefinida que nós vimos nas duas últimas aulas. A instância desse problema é dado um grafo G, onde cada aresta ij tem um peso interno wij+, e um peso externo wij-. São valores não negativos, racionais, né? O objetivo desse problema é obter uma partição P, ou um clustering também chamado, dos vértices que maximize o peso dessa partição, o peso desse clustering, WP. E o que é esse peso do clustering? É a soma do peso interno das arestas internas mais o peso externo das arestas externas, a partição. Ou seja, dado um clustering ou uma partição P, nós vamos somar as arestas que estão internas, será contado o peso interno. E as arestas que estão externas, ou seja, entre partes diferentes da partição, é contado apenas o peso externo. Então, ou seja, as arestas que estão dentro de uma mesma parte da partição, é contado o peso interno. As arestas cujas extremidades estão em partes diferentes, é contado só o peso externo. Ok? Perfeito. Aqui tem um algoritmo simples, 0,5 aproximativo, cluster 0,5 aprox. É dado o grafo G e os pesos, né, as duas funções de peso, interno e externo, para cada aresta. Então, nós damos aqui duas partições possíveis. Uma primeira partição é a partição com uma parte só, que é todo o conjunto de vértices, V1 até Vn, são todos os vértices. E a outra partição onde cada parte é um vértice só. Ou seja, na primeira partição, no primeiro clustering, no P1, toda a aresta é interna. No segundo, toda a aresta é externa. E nós retornamos o máximo entre W mais P1, já que toda aresta no P1 é interna, e W menos P2, que é a soma, todas as arestas aqui vão ser externas no P2, né? Ok? Não existem arestas internas quando cada parte é só um vértice, na segunda partição aqui. Como é que a gente prova que esse algoritmo é 0,5 aproximativo? Seja P a partição retornada pelo algoritmo, que vai ser o melhor entre essas duas partições, né? A partição em um conjunto só, né? Que é todo o conjunto de vértices, em uma parte só, ou em N partes, onde cada parte é um vértice só. O ótimo, é claro, é menor ou igual ao somatório de todos os pesos para cada aresta, né? Tanto o peso interno quanto o peso externo. É óbvio isso, né? Já que os pesos são não negativos. Esse primeiro somatório é justamente o W mais P1, que é o somatório de todos os pesos internos. E esse segundo somatório aqui é justamente o W menos P2, que é o somatório de todos os pesos externos. E como eu vou retornar o maior entre esse e esse, isso é menor ou igual a 2 vezes o WP. Tá? Então, passando esse 2 dividindo para lá, WP, que é o peso da partição, é maior ou igual a 0,5 APT. Então, está provado que é um algoritmo 0,5 aproximativo. Ok, vamos tentar obter um melhor agora, 0,75 aproximativo, 3/4. Vamos usar a técnica da programação semidefinida, que a gente sempre começa com programação quadrática, né? Ok, para cada vértice I do grafo, nós vamos usar um vetor xi ao invés de um inteiro, como fizemos nas aulas passadas. Mas vai ser um vetor muito bem comportado, um vetor xi de tamanho n, onde n é o número de vértices. E a interpretação é que xi ele só pode ser, só tem a possibilidade de ser um entre n vetores possíveis. É 1 até, aqui está, é 1 até n, é 1, é 2 até n. E quem são esses vetores bem comportados? É 1 até n. O vetor EK é o vetor com 1 na coordenada k e 0 nas demais. Ou seja, é um vetor cheio de zeros, só tem um 1 na coordenada k, é o vetor EK. Se o vetor xi é igual a EK, isso quer dizer que o vértice I está no cluster K. Ou seja, nós podemos ter no máximo N clusters, né? O cluster 1, cluster 2, cluster 3, até o cluster N. Mas não precisa ter tudo. Por exemplo, a partição P1 desse algoritmo anterior
é como se todos os vetores fossem o vetor E1, né? Todos os vértices, o x1, o x2 até o xn, relativos aos vértices 1 até n, são os vetores E1. 1 e o resto 0. 1, 0, 0, 0, 0, quer dizer, tudo no cluster 1. E essa segunda partição é como se o vértice 1, x1 é 1, 0, 0, 0, o V2, o x2 será 0, 1, 0, 0, 0, e o último será 0, 0, 0, e no última coordenada n, ou na coordenada n, o número 1, o valor 1, né? Ok. Só para lembrar aqui, de novo, do que nós vimos na aula passada, o produto escalar, também chamado produto interno, xi vezes xj, é o produto coordenada a coordenada, xi1 vezes xj1, mais xi2 vezes xj2 até xn vezes xjn. E a norma euclidiana, o módulo que a gente vai chamar, é xi igual a xi2, né? Raiz quadrada de xi1 ao quadrado, mais xi2 ao quadrado, até xn ao quadrado, que é justamente a raiz quadrada do produto escalar do vetor com ele mesmo, tá? E nesse caso aqui, quando estamos considerando esses vetores bem comportados, que só tem 1 em uma certa coordenada, na coordenada k, e 0 nas demais, o produto escalar vai ser exatamente 1, né? Que vai ser 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, 0 vezes 0, então vai dar 1, né? Perfeito. Então, o módulo desses vetores são 1. É o que eu estou mostrando aqui. I vezes I é igual a 1, e I vezes EJ, para I diferente de J, que está errado, né? Diferente de J, I vezes EJ é igual a 0. Ok. Então, agora vamos à formulação de programação quadrática. Nós queremos maximizar o quê? O somatório para todas as arestas de WIJ xi vezes XJ, mais WIJ menos I menos XI vezes XJ. O que quer dizer isso? XI vezes XJ é igual a 1 se eles estiverem no mesmo cluster. É isso que eu acabei de circular aqui, né? Só é 1 se o XI e o XJ estão no mesmo cluster. Então, será contado o peso interno daquela aresta. Caso contrário, se eles estiverem em clusters diferentes, XI vezes XJ é 0, 1 menos 0 vai dar 1, será contado o peso externo da aresta. Então, o peso interno é contado se eles estiverem no mesmo cluster, é quando esse valor é 1, e o peso externo é contado quando eles estão em clusters diferentes, é exatamente esse valor. Isso aqui é 1 quando eles estão em clusters diferentes. 1 menos 0 dá 1, né? Onde para cada vértice I, xi só pode ser um desses n vetores. O vetor 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, até o EN, que é todo 0, e na última coordenada 1. É claramente viável, basta tomar x igual a 1, colocar todos os vértices no cluster 1, né? Então, é viável isso. E essa formulação de programação quadrática, ela obtém a solução ótima, exata, OPT GW mais W menos, né, que é dado como entrada, tá? Mas esse é um problema NP difícil. Ok, aqui está a formulação que acabamos de ver. Agora vamos fazer, como nas aulas passadas, uma relaxação vetorial, tá? Aqui está. Ao invés de um vetor bem comportado, é 1 até n para os vértices, né, para cada vértice i, nós vamos fazer vetores VI de tamanho n também, de módulo 1, mas de valores quaisquer, no Rn. A única diferença é que o módulo tem que ser 1. Então, a ideia é a mesma, maximizar a somatória para todas as arestas, aqui VI, VJ, ao invés de XI, XJ. Só para fazer a diferenciação, que aqui é o vetor relaxado, aqui é o vetor bem comportado, que só pode ser um desses n vetores. E aqui 1 menos xi, xj, aqui VI escalar VJ, assim como aqui está xi escalar xj. Tá? A diferença é que, ao invés de ser só esses n vetores bem comportados, o VI vezes VI é igual a 1, ou seja, vetores de módulo 1, norma euclidiana 1. E a diferença é que aqui, quando xi vezes xj, né, o E1 vezes o E2, por exemplo, o valor é 0. E aqui vamos permitir valores maiores ou iguais a 0. V vezes VJ, escalar, né, é maior ou igual a 0 para qualquer par de vértices J. Quando é o I com o próprio I, o valor é 1, porque o módulo é 1. Tá? Perfeito.
É claramente viável de novo, basta tomar VI igual a E1, colocar todo mundo no cluster 1 de novo, mesma ideia, né? Para todo I percente a V de G, ok? Obtém uma solução relaxada, como é um problema de maximização, o relaxamento pode nos dar um valor maior ou igual ao ótimo, melhor do que o ótimo, tá? Perfeito. Então, qual a diferença daqui para cá? Aqui o vetor só pode ser um desses N vetores. Aqui não, o vetor pode ser qualquer um, tal que o módulo seja 1, como nas aulas passadas, e um diferencial das aulas passadas é que VI vezes VJ tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito. Aqui mostrar novamente, até nem precisaria, mas mostrar novamente essa argumentação da aula, 2 aulas para trás, para mostrar que podemos resolver esse problema com programação semidefinida. Aqui está a relaxação vetorial que acabamos de obter, WJ mais VI vezes VJ, WJ menos 1 menos VI VJ, VI vezes V igual a 1 e VI VJ é maior ou igual a zero. Tá? É maximizar. Esse produto aqui, WJ menos vezes 1, ele pode sair, criar um somatório próprio, vai dar uma conta, um número, uma constante, né? Um somatório para todas as arestas, WJ vezes 1. Então, basicamente, nós podemos minimizar, equivalente isso aqui, minimizar WJ menos WJ mais vezes VI VJ. Eu juntei esse VI VJ com esse VI VJ, né? Nós queremos minimizar isso, WJ menos WJ mais, VI vezes VJ, tá? E as restrições aqui continuam as mesmas. VI igual a 1, módulo 1 para todos os vetores, VI VJ maior ou igual a zero. Perfeito. Aqui os vetores, nós, como falamos nas aulas passadas, nós podemos pensar nesses vetores como sendo linhas de uma matriz Y. As linhas de Y são vetores VI. Então, VI vezes VJ é justamente o elemento na posição IJ da matriz Y vezes a sua transposta, né? Na posição IJ é a linha I com a coluna J da transposta, que é justamente a linha J, né, da original. Então, na posição IJ, Y vezes a sua transposta. Ou seja, as linhas de Y são os próprios vetores, querendo encontrar essa matriz. YI, YT na linha I, né, na diagonal principal é 1, é o VI igual a 1, e VI VJ é Y vezes a transposta na posição IJ. É equivalente. Ao invés de encontrar V1 até Vn, quando procuramos a matriz inteira, as linhas são os vetores, né? E aí, para terminar, queremos então procurar uma matriz X positiva semidefinida, que por definição é uma matriz que é justamente o produto de uma matriz Y por sua transposta, né? Então, ao invés de Y vezes YT na posição IJ, nós procuramos X e J. Xi igual a 1 e X e J maior ou igual a 0 nas demais posições. Ou seja, queremos procurar uma matriz positiva semidefinida, que na diagonal principal é 1, nas demais posições são não negativos, e queremos minimizar esse somatório, tá? Como dito antes, existem algoritmos que obtêm uma matriz Y a partir de uma matriz X positiva semidefinida, e existem algoritmos que resolvem programas gerais com matriz como esse, né, de programação quadrática, programação semidefinida, esse problema de otimização, para obter matriz positiva semidefinida. Ok, então resolvendo esse problema, nós conseguimos obter os vetores. Então vamos trabalhar agora apenas nos vetores, né? Aqui foi basicamente para mostrar que podemos considerar que sabemos resolver problemas como esse aqui. Perfeito. Aqui está de novo a relaxação vetorial que vamos trabalhar. VI igual a 1, ou seja, os vetores têm módulo 1, e VI, VJ, né, produto interno, produto escalar de dois vetores é maior ou igual a zero, e queremos maximizar esta função. Qual vai ser o algoritmo aproximativo que nós vamos usar? Esse algoritmo Max Cluster PS, programação semidefinida, G, o grafo G, e as duas funções de peso, peso interno e peso externo. Ok, resolvemos esse problema de otimização, né, por programação semidefinida, obtemos os vetores V1 até Vn, da relaxação vetorial acima, e geramos dois vetores S1 e S2 aleatórios de tamanho n e módulo 1, usando o mesmo algoritmo da aula passada, randesfera n. Ao invés de gerar apenas um aleatório, nós geramos dois, S1 e S2, tá?
E agora nós vamos dividir os vértices em 4 clusters, em 4 partes, né? Vai ser uma partição com 4 conjuntos. O conjunto A1 são os vértices, tal que o aleatório S1 vezes o vetor do VI é maior do que zero, e o S2, o aleatório S2 com o VI é maior do que zero também. Tá? Então, basicamente, os vetores aleatórios S1 e S2, né, vão dividir o espaço de vetores em 4. Né? Aqueles que têm produto escalar positivo nos dois, aquele que tem produto escalar positivo no primeiro e negativo no segundo, positivo, negativo no primeiro, positivo no segundo, e produto escalar negativo no primeiro e negativo no segundo. Então, dividimos os vetores, né, do espaço n-dimensional em 4 grupos. Como cada vetor está associado a um vértice, dividimos também todos os vértices em 4 grupos. E devolvemos essa partição A1, A2, A3, A4 dos vértices. Né? Vai ser uma partição dos vetores, que vai induzir uma partição dos vértices do grafo G. Ok? Perfeito. Aqui eu só mudei a nomenclatura RS ao invés de S1 e S2, mas é a mesma ideia do algoritmo, tá? Então, o mesmo algoritmo aqui, max cluster PS, o grafo G, os pesos internos das arestas, os pesos externos das arestas. Aqui o mesmo algoritmo, divide, aqui ao invés de S1 e S2, eu chamei de RS, tá? Só uma nomenclatura diferente. Aqui divide no produto escalar positivo nos dois, positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no primeiro, positivo no segundo, negativo nos dois. São 4 grupos. Vamos provar, na verdade isso aqui é apenas uma repetição de uma aula passada, que a probabilidade do vetor aleatório R vezes um vetor VI ser maior do que zero e um vetor aleatório R e o VJ ser menor ou igual a zero, ou seja, eles estarem em grupos separados com relação ao primeiro vetor aleatório R, isso aqui é igual a arco cosseno de VI VJ sobre 2π, tá? Nós já mostramos isso. A probabilidade de SVI maior do que zero e SVJ ser menor ou igual a zero, o R ou o S, tanto faz, né? Ele é igual ao ângulo entre os dois vetores VI e VJ dividido por 2π. Porque o vetor S aleatório, ou o vetor R aleatório também, ele deve pertencer à região da esfera na interseção dos dois semi-espaços. E o θ e J é exatamente o arco cosseno de VI vezes VJ. Né? É bem conhecido que o produto escalar VI vezes VJ é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno dos dois ângulos. Como o módulo é 1 nos dois, então vai ficar o cosseno é igual a VI VJ, então o ângulo é arco cosseno VI VJ. Tá? Perfeito. E aqui, para relembrar uma figurinha da aula passada, aqui o vetor VI, aqui o vetor VJ, são dados aqui pela solução ótima da relaxação vetorial, aqui o ângulo entre eles, e o único jeito de VI, RVI ser maior do que zero e RVJ ser menor do que zero, são esses valores aqui, né? Ó. Aqui, RVI maior do que zero, são os vetores que caírem aqui. Aqui pensando numa planificação, né? No mesmo plano aqui da origem com os pontos do VI e do VJ, tá? Nessa esfera n-dimensional. Vamos pensar assim, né? Então, um vetor aqui, ele tem produto escalar positivo no VI e produto escalar negativo aqui no VJ, tá? Então é justamente esse ângulo θ e J dividido pelo todo, que é 2π. Perfeito. E a probabilidade de ser o contrário, produto escalar negativo no VI e positivo no VJ, são justamente esses vetores que caírem aqui nessa projeção. Então, será θ sobre 2π também. Né? Então, θ sobre 2π é para VI maior do que zero, RVI maior do que zero e RVJ menor ou igual a zero. Tá? E se eu quisesse RVI menor ou igual a zero e RVJ maior do que zero, também seria arco cosseno de VI e VJ sobre 2π. Então, qual é a probabilidade do vetor R, né, separar o VI e o VJ? Seria arco cosseno VI e VJ sobre π. Seria a soma do RVI maior do que zero e RVJ menor ou igual a zero, ou né, RVI menor ou igual a zero e RVJ maior do que zero. Seria isso vezes 2, que daria arco cosseno de VI e VJ sobre π. Perfeito. Então, agora, vamos ver aqui qual é a probabilidade de IJ
os vértices I e J estarem no mesmo cluster. Para eles estarem no mesmo cluster, eles não podem ter sido divididos nem pelo R, que é o vetor aleatório R, e nem pelo S. Então, a probabilidade deles estarem separados pelo R, arco cosseno de V e VJ sobre π. E com a probabilidade de não estarem separados, 1 menos isso. Né? E também não separados pelo vetor S. Mesma coisa. 1 menos arco cosseno de V e VJ sobre π. Então, a probabilidade de não estarem separados nem por um nem pelo outro é 1 menos arco cosseno de V e VJ sobre π ao quadrado. Tá? A probabilidade deles estarem no mesmo cluster. E com a probabilidade de eles estarem em clusters diferentes, é 1 menos isso, claro. Tá? Perfeito. Então, agora vamos provar que esse algoritmo, vamos melhorar daquele algoritmo 0,5 aproximativo simples, vamos melhorar para 0,75 aproximativo. Como é que a gente prova isso? Seja x o peso WP da partição, daquelas 4 partes, A1, A2, A3 e A4, retornada pelo algoritmo Max Cluster PS, programação semi-definida, né? Seja x e j igual a 1, se I e j, os vértices I e j estão no mesmo cluster, e 0 caso contrário. Então, qual é o peso esperado, né, da partição retornada pelo algoritmo? É o somatório para cada aresta do peso interno, né, vezes a probabilidade de IJ ser uma aresta interna, ou seja, o I e o J estarem no mesmo cluster, mais WIJ menos o peso externo da probabilidade, né, de IJ estarem em clusters diferentes, que é justamente um menos esperança de X e J. Perfeito. E nós já vimos que a esperança de X e J é justamente a probabilidade de X e J ser 1, que é a probabilidade de estarem no mesmo cluster. Acabamos de ver que essa probabilidade é 1 menos arco cosseno V VJ sobre π ao quadrado. E aqui, 1 menos esperança de X e J é justamente a probabilidade de eles estarem em clusters diferentes, que é justamente 1 menos arco cosseno V VJ sobre π ao quadrado. Acabamos de ver isso, tá? Agora, de novo, usando o cálculo, nós conseguimos fazer um limite inferior aqui, mostrando que essa função, 1 menos arco cosseno de um certo x sobre π, onde o valor x aqui, V e VJ, a gente sabe que tem que ser maior ou igual a 0, né? Arco cosseno de V e VJ, tá? Então, 1 menos arco cosseno de x para x entre 0 e 1 sobre π. Isso é limitado por 0,75x. E essa função toda aqui, 1 menos arco cosseno de x para x entre 0 e 1 sobre π, é também possível limitar para 0,75, 1 menos VI e VJ. Eu vou já explicar isso, tá? Esse aqui é cálculo. Tirando 0,75 aqui do somatório, vai ficar WJ mais vezes VI e VJ, tá aqui, mais WJ menos, tirando 0,75, 1 menos VI e VJ, está aqui. 1 menos VI, VJ. Né? Ou seja, esse valor aqui, tirando 0,75, é o ótimo do relaxado, que é maior ou igual ao ótimo não relaxado. Então, vai ficar 0,75 vezes o ótimo. Tá? Então, está provado aqui que é um algoritmo com fator de aproximação 0,75. E só para argumentar aqui sobre essas funções, né? Aqui estão as duas funções que eu acabei de falar. A função verde, 1 menos 1 sobre π arco cosseno de x ao quadrado sobre x. Né? Essa função verde aqui, ela tem um fator, esse aqui é o menor valor delas, 0,75. Entre 0 e 1. Né? Que é os valores possíveis do produto V e VJ são entre 0 e 1. Tá? E aqui a outra função, a função em azul. Perdão, essa aqui é a função em azul. Agora, a função em verde, que é essa daqui, o ponto mínimo é 0,79. Então, o mínimo entre 75 e 79 é justamente o 75, tá? Se ao invés de fazer... Aqui no algoritmo, né, nós usamos dois vetores, né, aleatórios, o R e o S. Se ao invés de usar dois, usássemos apenas o R, e dividíssemos em dois grupos, A1 e A2, por exemplo, só relacionados ao primeiro, ignorando o S, né? Aqueles em que com o primeiro o produto escalar é positivo, aqueles em que o primeiro, vezes o R,
o produto escalar é menor ou igual a zero, nós teríamos essas outras duas funções aqui, né? A única diferença é que não tem esse quadrado aqui na função, né? Aqui está 1, ao invés de 2, né? Perfeito. Seria essa função em vermelho, que o valor mínimo é 0,85, melhor do que 0,75. E essa função azul claro, que o melhor valor, agora me perdi aqui, que função é essa? Ah, não é isso, não é esse azul claro. É esse daqui, 0,94, essa vermelha aqui, né? Nessa primeira aqui, 0,94, que melhora bem mais do que 0,75, mas essa azul claro, 0,5. Então, se fosse feito, ao invés de 4 conjuntos, A1, A2, A3, A4, 2 conjuntos, A1 e A2, entre 0,5 e 0,94, temos que pegar o menor 0,5, 0,75 é melhor, tá? Se ao invés de dois vetores aleatórios, RS, ou só um vetor aleatório, R, fizéssemos dois vetores, RST, dividiríamos o espaço de vetores em 8, né? 8 espaços, 8 conjuntos. Aqueles que com o primeiro é maior do que zero, com o segundo maior do que zero, com o terceiro maior do que zero, maior do que zero, maior do que zero, menor ou igual a zero, maior do que zero, menor ou igual a zero, menor ou igual a zero, dariam 8 conjuntos. Se pegássemos um R e um ST agora, né? Só para exemplificar que mesmo nesse caso, daria pior. A conta daria muito semelhante, só que ao invés de 3, ou ao invés de ao quadrado, seria ao cubo aqui, né? E aqui só para olhar, aqui em vermelho, 0,875, que é bem melhor do que 0,75, mas essa preta aqui, o valor mínimo 0,58. Então, entre 0,85 e 0,58, teríamos que pegar o mínimo 0,58. Ou seja, resumindo, o melhor é com 4 conjuntos mesmo, A1, A2, A3 e A4, usando 2 vetores aleatórios, RS, e o melhor valor de aproximação é esse, fator de aproximação 0,75 aqui, tá? E a gente conseguiu provar no slide anterior. Perfeito? Nos dá um algoritmo 0,75 aproximativo probabilístico. É isso.